Alô, galera, estou de volta para mais um boletim diário aqui no canal do VF com as principais informações do Santos nesta quarta-feira. Quarta-feira agitada pela entrevista do presidente Marcelo Teixeira logo pela manhã na Vila Belmiro. E nesse vídeo eu separei aqui 4 dos principais trechos da entrevista para a gente comentar. Um deles é a confirmação do presidente Marcelo Teixeira sobre o projeto do novo CT de base que vai acontecer, que vai ser construído lá na mesma área onde fica o CT Meninos da Vila. E vocês souberam disso aqui em primeira mão ontem, nesta terça-feira, eu já divulguei essa informação para vocês e agora vamos falar mais detalhes. Outro assunto que vocês souberam antes aqui no canal e que também foi confirmado pelo presidente Marcelo Teixeira nesta entrevista foi o quanto o Santos já pagou de dívida esse ano. Vocês lembram? Na live de ontem, eu avisei, 113 milhões de reais já foram pagos só de dívidas este ano. Vou falar também sobre W Torre e sobre Patrick. O presidente está cornetando também essa situação do Patrick. Foi trazido, foi contratado por uma fortuna e não é utilizado pelo técnico Fábio Carille. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Fique ligado. É isso aí, galera. Já peço para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal. Sendo inscrito do canal, além de você participar de chats, ficar por dentro de tudo que acontece no Santos, você participa regularmente de sorteios de camisas oficiais do Santos, sempre com o patrocínio da loja A Esportiva, a loja de material esportivo mais completa do estado de São Paulo. Só aqui na Baixada Santista são 3 lojas. A principal delas é a loja que fica lá no Praia Mar Shopping, que é a patrocinadora oficial aqui do meu canal. Vai lá, conversa com o André, que é o gerente da loja, pede um desconto especial para ele, avisa que conheceu a loja aqui no meu canal, que ele vai te dar esse desconto. Pode acreditar nisso. Tem loja também lá no centro de Santos, na Rua Frei Gaspar, e também no Brisa Mar Shopping em São Vicente. Além dessas 3 lojas na Baixada, você tem loja lá no Shopping ABC em Santo André, tem também no Shopping Metrópole em São Bernardo do Campo e tem também loja esportiva lá no Taubaté Shopping no Vale do Paraíba. Beleza? E esse vídeo também é um oferecimento do Centro Automotivo Baobá. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. Galera, essa entrevista do presidente Marcelo Teixeira realmente foi muito interessante. Ele falou sobre assuntos importantíssimos, incluindo esse do novo CT de base do Santos, né? Confirmou esse novo projeto para o CT de base do Santos, que vai ser construído na mesma área lá do CT Meninos da Vila, como eu disse para vocês, antecipei aqui para vocês ontem, mas eu confesso que eu gostei mais do que o presidente disse de forma informal para um grupo de jornalistas, eu estava lá entre eles, depois da coletiva, lá nos bastidores da Vila Belmiro, ele falou mais à vontade, de forma mais informal, descontraída, gostei, hein? Ele falou sobre temas importantíssimos e de uma maneira diferente, mais como torcedor do que presidente, mas isso é um assunto que eu vou trazer com mais detalhes ao longo aí dos próximos dias. Vamos ouvir agora o que o presidente falou sobre esse novo projeto para o CT de base. Outro ponto importante, que é um dos objetivos principais deste ano de 2024, que é a conclusão do centro de treinamento da base. Nós já definimos um novo projeto para a entrada da cidade. O terreno pertence ao Santos Futebol Clube. Nós já estamos também com os entendimentos firmados desde o governo do estado, que devolveu a área também do IML para a cidade. Nessa devolução, nós também tivemos um entendimento com a prefeitura para que esta área seja do Santos Futebol Clube e, mediante isso, nós conseguimos fazer um novo projeto. E, diante deste novo projeto,
nós estaremos desenvolvendo com verbas tanto da lei do incentivo, como também por parte de negociações de jogadores, como fiz em gestões anteriores, carimbando receitas e valores dessas negociações de atletas e destinando, se necessário, para a conclusão do CT da base. É isso, gente. O presidente Marcelo Teixeira apenas confirmou o que eu já informei para vocês ontem, não só no vídeo que eu gravei durante o dia, mas também na live das 22 horas. O Santos vai construir esse novo CT de base na mesma área onde está o CT Meninos da Vila. O Santos vai adquirir uma área que é coligada ao CT Meninos da Vila, onde ficava o antigo, né, IML municipal, que já está desativado. Com isso, essa área vai chegar a 30 mil metros quadrados e lá o Santos vai construir um CT com 2 campos oficiais, mais um campus society, uma área administrativa, alojamento para 150 jogadores, atletas, e também uma área de treinos de goleiro. Enfim, tem arquibancada também. Eu vou trazer mais detalhes desse projeto, fotos, na live desta quarta-feira que eu vou fazer daqui a pouco, tá certo? É isso, agora vamos ouvir um pouco do que o presidente falou sobre a situação financeira do clube, especialmente sobre pagamento de dívidas. Aliás, outra informação que vocês já tiveram ontem na live de terça-feira, eu falei para vocês que o Santos anunciaria que pagou 113 milhões de reais em dívidas. Vamos ouvir isso da boca do presidente Marcelo Teixeira. Agora vamos entrar no plano mais difícil e complicado, né? Com a área financeira. São números já atualizados, são números importantes que, através dos transferbans, que estavam já impostos, 34 milhões. No caso também, os 49 milhões foram ações que a gestão fez para evitar os transferbans, porque nós antecipamos os acordos para que nós evitássemos taxas, juros, correções, multas que são inerentes àqueles que estão sempre recorrendo à FIFA. Existem outros processos ainda na FIFA, mas aqueles que foram possíveis, parte deles o senhor já também, vocês já noticiaram, e o público tem conhecimento daqueles acordos que o Santos fez desde o início do ano de contratações anteriores. Temos ainda um empréstimo bancário, né, que é o funding, né, da gestão anterior. Pagamos até esse momento de 31 de julho esse valor de quase 9 milhões. Continuamos pagando esse valor durante os próximos anos, meses e anos. Temos aí acordos extrajudiciais também, já na esfera trabalhista e civil, que o Santos resolveu, né? Não estamos empurrando, e sim querendo já algo equacionar dívida. Nós não estamos equacionando, nós estamos solucionando a dívida. Isso é importante, porque nós estamos estancando processos que poderiam e podem gerar. Isso representa acordos que são fundamentais para que o Santos tenha uma tranquilidade maior para os próximos anos. Os valores também inerentes a salários e imagens que foram pagas exatamente desde janeiro, que estavam em aberto, né? Então, é um número que nós temos hoje com cerca de 113 milhões de reais pagos no primeiro semestre de 2024. É isso aí, só para confirmar, né, que o Santos já pagou de dívida, chega aí a 113 milhões, né, um pouquinho mais, 113 milhões e 800, quase 114 milhões. O grosso disso foi para pagamento de transferban, né, mais quase 40, cerca de 40 para transferban, mais cerca de 40 em contratações feitas pela gestão anterior, que essa diretoria teve que honrar. Dívidas trabalhistas que que estavam atrasadas desde dezembro, tudo isso o Santos pagou neste primeiro semestre, totalizando aí 113 milhões, quase 114 milhões de reais, é muita coisa, realmente. Agora vamos ouvir o que o presidente falou sobre o Patrick, né? Sobre a polêmica contratação do Patrick, do meia Patrick, que veio do Atlético Mineiro, contratação feita já nesta gestão,
com a aprovação do próprio presidente Marcelo Teixeira, que acertou muito, né? Essa gestão acertou muito em contratações, mas errou feio no caso do Patrick. Foi algo fora da curva. Vamos ouvir as explicações do presidente Marcelo Teixeira sobre esse assunto. Eu vou fazer um outro ângulo importante para você. Quanto vale o Schmidt? Quanto vale o Brazão? Quanto vale o Guilherme? Quanto valem tantos outros que estão no plantel hoje, que nós temos propostas, e a cada momento eu recuso, e mais importante, o atleta também, que ele quer permanecer, que para nós é fundamental, porque se ele grita do outro lado e diz, eu quero ir, é difícil. Quanto custou ao Santos este plantel? Quanto o Santos investiu em jogadores a não ser o Patrick? Quantos daqueles lá? Nenhum. O Santos não investiu nada em nenhum daqueles jogadores. Foram feitos compromissos, onde esses compromissos vão até o final do ano. Dentre esses final do ano, nos objetivos traçados, podem ou não serem renovados. Diante do valor hoje do plantel, daquilo que foi programado, e daqueles atletas, inclusive, que vieram, porque alguns deles vieram conosco no início do ano, e não é uma questão de você dizer, deu ou não certo? Qual é a despesa em termos do risco que foi assumido, perto das despesas e volumes de dívidas que o Santos vem pagando hoje, perante aquilo que foi investido no próprio Patrick, ou naquilo que foi investido do Marcelinho, do Casares, dos outros que já não fazem mais parte do plantel. Quanto o Santos perdeu com esses jogadores? Quanto o Santos investiu tanto quanto para representar uma perda? Quase que nada, hoje no futebol profissional. Se você comparar a negociação que o Santos faz, inclusive com o Patrick, é uma negociação de mercado de Série B do Campeonato Brasileiro. Você não pode nem comparar a negociação que o Santos fez com o Patrick com Série A. Porque na Série A nós estamos vendo, vocês sabem, o Santos foi pegar um jogador do Cuiabá, o jogador do Cuiabá pediu ao Santos 1,1 milhão de salários para vir ao Santos. E foi o mesmo que ele foi ganhando no outro clube. Confirmar. Então, esse é o nível da Série A do Campeonato Brasileiro, que era o nível praticado, quando nós tínhamos 21 milhões de folha de pagamento. Passamos a 11. Por quê? Porque os salários começaram a ser de 200, dos tetos que hoje são fixados. Dentre eles, o maior deles que nós temos no plantel. É um risco você ter contratado na janela um jogador, mas ele está à disposição do treinador. Eu peço a vocês, numa próxima coletiva, perguntar ao Carille, como eu perguntei essa semana, perguntei exatamente isso para ele. Como está treinando o Patrick, Carille? Vejam a resposta que ele vai dar. É a mesma resposta que ele me deu. Eu perguntei, por que ele não joga? São opções táticas. Eu não posso escalar o time. Quem escala o time é o treinador. Mas é uma pergunta que eu fiz questão de fazer a ele. Se ele treina tão bem, por que ele não joga? Então, é uma opção tática e técnica do treinador, na qual ele pediu o jogador. E ele tem à disposição o jogador. O que nós vamos fazer com o Patrick, ou como outros jogadores, se você vai negociar o Patrick bem ou mal, se você vai aproveitar o Patrick bem ou mal, como todos os demais jogadores, só o tempo dirá. Mas, com certeza, no resultado financeiro do custo-benefício, hoje a gestão ainda tem resultados muito bons e muito pequenos no aspecto deficitário para se analisar exatamente uma contratação como essa. É isso, gente. Na verdade, o presidente não tinha muito o que responder, né? Ele tentou ali compensar, dizendo que muitos jogadores foram contratados com valores baixos, muitos jogadores se valorizaram no Santos, usou o exemplo aí do Schmidt, do Brazão, de outros jogadores, e ele tem razão nesse ponto. Realmente, o Santos mais acertou do que errou em termos de contratações em 2024. Isso ninguém discute. O Santos conseguiu fazer
um grande trabalho, montou uma equipe às pressas, conseguiu ser vice-campeão paulista, poderia ter ganhado do Palmeiras na final, jogou para isso, não foi campeão por detalhes. No Campeonato Brasileiro da Série B, entre altos e baixos, vem fazendo o seu papel, que é liderar o campeonato. Isso não se discute. Mas é claro que o Patrick que está ali no calcanhar de Aquiles da gestão Marcelo Teixeira. Uma contratação que realmente foge, né? Foge desse padrão de boas contratações que o Santos realizou este ano. Jogadores que se valorizaram e certamente vão render dinheiro ao Santos no futuro. Uma coisa não justifica a outra. O fato de o Santos ter acertado muito não justifica um erro tão grave. Um jogador que estava parado no Atlético Mineiro, que ganha muito, veio ganhando R$400 mil, com aumentos programados para 2025 e 2026. Em 2026, o salário dele vai chegar a R$700 mil. Em 2025, já passa para 650. Além disso, o Santos vai ter que pagar $1 milhão a partir de janeiro do ano que vem, parcelado ao Atlético Mineiro. Vai ter que pagar também a intermediação do jogador, mais R$2 milhões. Enfim, muito custo para um jogador que nem joga, que não está sendo utilizado. Agora, ele também colocou na conta do Carille, né? Ele colocou ali, apertou o Carille, porque é um jogador que o Carille pediu e pediu muito. Nessa conversa de bastidores, ele revela isso, que o Carille pediu insistentemente pelo Patrick, e aí o Santos, o presidente, acabou cedendo e contratou o jogador, acreditando que ele fosse ser realmente útil para o Carille, e não está sendo. Então isso também diminui um pouco do prestígio do Carille, que já esteve muito maior no Santos hoje, nem tanto, nem sei se o Carille continua no ano que vem, mas enfim, isso é uma outra história. O fato é que o presidente errou ao aceitar essa contratação, teve todos esses acertos que já falamos aqui, mas nesse caso ele errou. Foi ludibriado pelo seu treinador, pelo pessoal do futebol, que também apoiou essa contratação. E agora, para terminar, eu fiz uma pergunta ao presidente Marcelo Teixeira, para o torcedor Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, você, como torcedor, ainda acredita no sucesso dessa parceria com a W Torre? Eu estou dizendo isso e perguntei isso a ele porque eu não acredito mais. Na minha opinião, estão aí levando a situação em banho-maria para forçar uma rescisão contratual, para que o Santos não tenha que pagar multa à W Torre e, a partir daí, o Santos construir a sua nova arena com as suas próprias pernas, com as suas próprias forças, assim como vai acontecer com o CT de base. Vamos ouvir o que o presidente falou sobre isso. Presidente, tudo bem? Eu vou pedir licença para fazer uma pergunta para o torcedor, Marcelo Teixeira, né? Porque antes de presidente, de gestor, o senhor é torcedor. E torcedor privilegiado que está acompanhando todas essas negociações com a W Torre. Pergunta que eu faço para o torcedor: você acredita realmente que essa parceria vai sair? E se ela não sair, o Santos tem meios para conseguir viabilizar a construção da sua tão sonhada arena sem nenhum tipo de parceiro desse tipo? Como torcedor, eu posso falar como até o presidente. Eu gostaria e quero ter uma arena. Todos nós queremos uma arena. Agora falo como presidente. Eu, como presidente gestor, assinarei um termo e um compromisso a partir do momento que o Santos e o próprio parceiro estejam num bom entendimento e seguros que estamos assinando algo que não trará problemas futuros para frente. É isso, a gente entende as limitações do presidente para falar sobre esse assunto. Existe um outro parceiro, existe um pré-contrato, um memorando que tem multa. Qualquer coisa que ele fale publicamente mais pesado pode prejudicar o Santos, pode fazer com que o Santos tenha que pagar aí a multa de um contrato, enfim, pode prejudicar a situação do Santos, a gente entende tudo isso, mas está na cara, pelo menos na minha opinião, que essa parceria não vai acontecer mais. O presidente deixou de responder se o Santos teria condições de construir sozinho essa nova arena, mas nos bastidores eu perguntei para ele, né? Falei, poxa, o senhor não terminou a minha resposta. O Santos tem condições, o Santos tem como construir essa arena sem um parceiro como a W Torre? E ele disse que sim,
citou o exemplo do name rights. Aliás, na próxima sexta-feira, ele vai falar sobre o name rights da Viva Sorte. Outra informação que vocês souberam com absoluta exclusividade aqui no meu canal, no último dia 3, eu trouxe essa informação desse acordo entre o Santos e a Viva Sorte, né, que tem um título de capitalização para o name rights da Vila Belmiro, contrato que deve ser assinado por 10 anos, independentemente da construção ou não de uma nova arena. O Santos já vai receber os primeiros valores, o Santos vai receber 15 milhões por ano pelo name rights, do jeito que está a Vila Belmiro hoje, e aí, se o estádio for construído, o novo estádio for construído, o Santos vai ter um upgrade que pode chegar até 24 milhões de reais por ano com o novo estádio. Esses detalhes vão ser trazidos a público pelo presidente Marcelo Teixeira nessa coletiva que vai ser realizada na próxima sexta-feira. Tá certo, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Na live das 22 tem muito mais informação e tem imagens, detalhes, muito mais informação sobre o novo CT de base do Santos, tá certo? Espero vocês mais tarde. Valeu, um grande abraço a todos, até mais.